Fala pessoal, espero que esse vídeo os encontre bem. Estamos em mais uma aula do nosso curso de Lógica de Programação e Python com aplicações para ciências agrárias. E no vídeo de hoje, nós entenderemos as estruturas de repetição. Então, as estruturas de repetição permitem que determinadas linhas de código sejam executadas N vezes, a depender do interesse do programador. Como um exemplo prático, nós temos aqui uma lista composta por outras listas de culturas plantadas em 5 propriedades. Então, cada elemento dessa lista maior é uma lista com culturas que são plantadas em propriedades rurais. Nós temos 5 propriedades rurais no exemplo. E nós precisamos responder, dentre as propriedades que plantam eucalipto, quais outras culturas são produzidas? Então, para resolver esse problema, o que precisaríamos fazer? Percorrer os elementos dessa lista maior, e para cada elemento dessa lista maior, então, para cada elemento dessa lista maior, por exemplo, na posição 0 da lista, eucalipto, feijão e inhame, nós precisamos verificar se a palavra eucalipto está dentro dessa lista, e se estiver, nós capturaremos as culturas que são plantadas junto com o eucalipto. Aqui no primeiro caso, nós temos a palavra eucalipto, então nós vamos capturar feijão e inhame. Posteriormente, vamos para a segunda posição da lista, a posição 1. Verificamos se existe a palavra eucalipto dentro da posição 1. Nesse caso, nós temos aqui tomate e pastagem, então não temos a palavra eucalipto. Passamos para a terceira posição da lista. Verificamos se tem a palavra eucalipto. Nesse caso, existe a palavra eucalipto, né? Então, nós acessaremos os elementos dessa lista para verificar as outras culturas. No caso aqui, nós retornaremos então laranja. E posteriormente a mesma coisa para a quarta e para a quinta posições da lista. Só um exemplo para a gente entender como a estrutura de repetição pode nos auxiliar. E para que nós possamos nos utilizar das estruturas de repetição, nós vamos trabalhar com duas situações específicas. A primeira, utilizando o comando while. O comando while irá verificar uma expressão e, enquanto essa expressão for verdadeira, as linhas de código serão executadas. E a sintaxe para trabalhar com o comando while é a seguinte: nós temos while, a expressão que nós iremos verificar, 2 pontos, e aqui os comandos a serem executados. Então vamos para o Jupyter verificar alguns exemplos de como o comando while pode ser utilizado. Bom, então nós estamos com o Jupyter aberto e, como primeiro exercício, nós faremos um código que imprimirá os números de 0 a 10. Eu vou colocar o código, posteriormente eu faço a explicação de toda a sintaxe. Bom, então o que nós fizemos? Nós criamos uma variável i, é ela que será impressa quando nós quisermos imprimir os números de 0 a 10. Então, posteriormente, nós utilizamos a nossa sintaxe utilizando o comando while. A nossa expressão a ser verificada é i menor igual a 10. 2 pontos. Então, while nós podemos traduzir como sendo enquanto, do inglês. Então, enquanto o i for menor igual a 10, faremos. Nós iremos imprimir i e nós atribuiremos a adição de uma unidade na variável i. Então, só para entendermos melhor o nosso código. Então, começamos aqui. Então, enquanto i vai começar com 0, enquanto i vai ser menor ou igual a 10, então nós vamos imprimir o valor de i, que será igual a 0. Posteriormente, nós vamos incrementar uma unidade no valor de i e iremos novamente para o comando while. Só que agora com valor 1, porque foi incrementada uma unidade na variável i. Agora, a nossa expressão 1 continua sendo menor ou igual a 10. Então, novamente, iremos imprimir o valor de i e atribuiremos a soma em uma unidade no valor de i. Então, i agora valerá 2.
Iremos novamente. A nossa expressão i valendo 2 será menor ou igual a 10. Então será impresso o valor de i como sendo igual a 2. Será incrementado o valor de i e assim sucessivamente. Quando i chegar ao valor 10, então i valendo 10 será menor ou igual a 10. Então será impresso o valor de i, sendo 10, e será incrementado para o valor 11 e teremos a volta para o while. Só que nesse caso, 11 não será menor ou igual a 10, então a expressão retornará falso. Quando isso ocorrer, o nosso loop de repetição com o comando while será encerrado. Então, vamos executar aqui o nosso bloco de código. Então, nós temos aqui que foram impressos valores de 0 a 10 como queríamos. E só para verificarmos o valor de i, agora, o valor de i precisa ser igual a 11. Então, i exatamente igual a 11, conforme verificamos na nossa explicação. No nosso segundo exemplo, nós faremos um código que irá verificar quais propriedades rurais têm plantio de eucalipto. E a lista de culturas de cada propriedade foi dada aqui abaixo. A primeira propriedade tem a cultura do eucalipto, feijão e inhame. A segunda tem tomate e pastagem, e assim sucessivamente. São as mesmas culturas que nós vimos no nosso slide. Além disso, nós temos uma outra lista com os nomes das propriedades. Então, a posição 0 da lista, que tinha eucalipto, feijão e inhame, o nome dessa propriedade é Santa Clara. A segunda posição da lista, posição 1, que havia tomate e pastagem, o nome da propriedade é Rancho Fundo, e assim sucessivamente. Bom, eu vou fazer o código e posteriormente nós explicaremos como esse código se dará então para que nós verifiquemos quais propriedades têm plantio de eucalipto. Bom, então o que foi realizado? Primeiro, eu já deixei criado aqui no nosso código uma lista chamada culturas, e essa lista chamada culturas, ela tem em cada uma das suas posições as listas de culturas de cada uma das propriedades. Então, na primeira posição da lista culturas, nós temos que a propriedade tem a cultura do eucalipto, a cultura do feijão e a cultura do inhame. A segunda propriedade tem plantada a cultura do tomate e a cultura da passagem, e assim sucessivamente. Já deixei escrito uma vez a lista de propriedades, com as propriedades que temos. Posteriormente, criamos uma variável i, com valor igual a 0, e começamos com a nossa estrutura de repetição. Então, comando while, o que nós queremos? Enquanto o valor de i estiver menor do que o tamanho da lista culturas, será feito o seguinte: se a palavra eucalipto estiver na posição i da lista culturas, então será impresso a posição i das propriedades que nós temos. Posteriormente, nós fizemos o incremento em uma unidade. Lembrando que esse incremento, na indentação, nós não poderemos criá-lo na mesma posição que o comando print. Ele precisa estar indentado um pouco antes, porque se nós criarmos junto com o print, ele somente será executado para aqueles casos onde nós temos a cultura para aquelas linhas onde tivermos a cultura do eucalipto. Não é o que nós queremos fazer. Então, só para entendermos o que o nosso código vai fazer, então, i começa com 0. O i, valendo 0, é menor do que o tamanho da nossa lista culturas. Nossa lista culturas tem 5 posições. Então, é menor. Se nós tivermos a palavra eucalipto na posição 0 da lista culturas, nós iremos imprimir, então, a posição 0 da lista propriedades. Faremos o incremento em uma unidade, o i agora valerá 1. Enquanto aqui o i agora valendo 1. 1 é menor do que o tamanho da lista culturas. O tamanho da lista culturas é 5. Então, entraremos no while de novo. Então, se tivermos eucalipto na posição 1 da lista culturas, no nosso caso aqui, a posição 1 da lista culturas é essa daqui, tomate e pastagem. Não tem
eucalipto. Então, não irá imprimir a posição 1 da lista de propriedades. Então, fará o incremento em uma unidade e agora valerá 2, e assim sucessivamente. Quando i for exatamente igual a 5, nós chegaremos aqui no nosso comando while. O i valendo 5 não será menor do que o tamanho da nossa lista culturas, que é igual a 5, né? Serão iguais, não será menor. Desse jeito, a nossa estrutura de repetição se encerrará. Então, executando aqui o nosso bloco de código, nós temos que as propriedades que contém eucalipto são Santa Clara e Esperança. Posição 0 da lista de culturas. Então, posição 0 da lista de propriedades, Santa Clara, de fato. 0, 1, 2. Posição 2 da lista de culturas tem eucalipto. Posição 2 da lista de propriedades, Esperança. Então, o nosso código funciona da forma correta. Então, eu espero que tenha ficado claro como utilizar o comando while. E caso tenham alguma dúvida, basta deixar nos comentários. Agora falaremos sobre outro comando que pode ser utilizado em estruturas de repetição, que é o comando for. O comando for ele vai percorrer os elementos de uma coleção. Nós vimos vários tipos de coleção nas nossas aulas sobre coleções. Pode ser uma lista, pode ser um dicionário, pode ser um intervalo. E para cada elemento dessa coleção que for retornado pelo comando, algumas linhas de código de interesse serão executadas. A sintaxe para utilizar o comando for é a seguinte. Bom, nós temos o comando for. Aqui está com a letra maiúscula, na verdade é com letra minúscula, tá? Pessoal, eu peço desculpas pelo equívoco. E o elemento da lista, né? E em coleção, o i é o nome que nós criaremos, o elemento, o iterador, né? Aquele responsável por percorrer as posições da lista. Aqui foi utilizado o nome i, mas poderia ser qualquer outro nome, tá? O in é o comando nativo para a estrutura de repetição. A coleção que nós faremos, que nós percorreremos todas as posições, aqui eu coloquei coleção, mas poderia ser qualquer outro nome para a coleção. 2 pontos, os comandos a serem executados. Então vamos para o Jupyter verificar como essa sintaxe pode ser utilizada para percorrer os elementos dentro de uma lista. Bom, então estamos com o Jupyter aberto. O primeiro exercício que nós faremos vai ser imprimir os números inteiros de 0 a 10, utilizando o comando for. Anteriormente, nós tínhamos feito esse exercício utilizando o comando while. Nós teremos algumas diferenças nesse caso. Vamos a elas. Bom, então utilizamos o comando for. A tradução do inglês é para. Então, para cada i, aqui o comando in, que pode ser traduzido como no ou na. Então, para cada i, na, aqui a coleção que nós criamos é um intervalo. Quando nós colocamos um único valor, nós estamos colocando a posição final do nosso intervalo. Lembrando que essa posição final no intervalo ela não será acessada. Nós falamos sobre isso nas nossas aulas relacionadas a coleções. Caso tenham dúvidas, podem voltar a ela. Então, para cada i no intervalo, que vai de 0 até 11, eu vou imprimir o valor de i. Lembrando que o valor final, 11, ele não será acessado. Então, executando esse bloco de código, nós temos que foram impressos os valores de 0 a 10. Então, o comando for, ele percorreu todos os elementos nesse intervalo, deixando o último de fora pelas questões que já havíamos explicado anteriormente. Passando para o nosso segundo exemplo, é um exemplo um pouco mais complexo, então nós faremos um código que vai verificar quais propriedades rurais têm plantio de eucalipto. Anteriormente eu já tinha feito esse exemplo utilizando o comando while, agora utilizaremos o for. Bom, lembrando que eu já deixei a lista das culturas por propriedade criada, a lista das propriedades também. Então eu farei o código, posteriormente nós verificaremos como esse código funciona.
executando o código que fizemos aqui agora, verificamos aqui, né, que as propriedades que tem a cultura do eucalipto são Esperança, Santa Clara e Esperança. Nós já havíamos feito esse mesmo exemplo utilizando o comando while, né? Mas o que muda com o comando for, né? Para que entendamos melhor o nosso código. For, do inglês nós podemos traduzir como sendo para. Então, para cada elemento i, eu criei um intervalo cujo elemento final é o tamanho da nossa lista de culturas, que no caso é 5. Então, o for vai percorrer o intervalo de 0 até 5. Lembrando que ele não acessará o último elemento, o elemento 5. Então, vai finalizar em 4. E se o eucalipto estiver na posição I da lista culturas, então será impressa o nome da propriedade na posição I. Então, o nosso I irá para o primeiro elemento do nosso intervalo, do nosso range, que é 0. Se eu tiver eucalipto na posição 0 da lista de culturas, nesse caso nós temos eucalipto na posição 0, então a posição 0 da lista de propriedades será impressa. Caso contrário, nada será realizado. Posteriormente, volta para o for. Só que agora o i valendo 1. Para a posição 1, o i igual a 1. Nós verificaremos de novo se o eucalipto estiver dentro da lista de culturas na posição 1 agora. Nesse caso, aqui a posição 1 não tem a cultura do eucalipto. Então, nesse caso, não será impresso o nome da propriedade na posição 1. Posteriormente, vai para a posição 2, a mesma verificação, até a posição 4. Lembrando que o elemento 5, que seria o tamanho da lista de culturas, é 5. Por se tratar do elemento final, dentro do intervalo, ele não é acessado. Então encerra-se o nosso loop de repetição utilizando o comando for. Espero que tenha ficado claro. Caso tenham dúvidas, podem colocar nos comentários. Nós vamos então para o nosso próximo exercício. Então, no nosso último exemplo, para aquela mesma lista de culturas que nós tínhamos anteriormente, o nosso objetivo será um pouco diferente, né? Nós iremos imprimir a lista de culturas nas propriedades que tem eucalipto. Eu vou colocar o nosso código e posteriormente eu explico como ele funciona. Bom, eu coloquei aqui o nosso código e executei. Então verifiquem que todos os elementos da lista de culturas que tinham a palavra eucalipto, no caso posição 0 e posição 2, foram impressos. Agora, para nós entendermos um pouco melhor o nosso código, o que nós fizemos? Agora, o nosso objetivo com o for não foi percorrer um intervalo, foi percorrer uma lista. Então, eu criei aqui o for e na nossa lista de culturas, na nossa lista culturas, que está aqui, então ele percorreu todas as posições da nossa lista culturas, verificou se a palavra eucalipto está na posição que nós temos aqui da nossa lista culturas. Se estivesse, imprimiu o valor contido na posição. Bom, então eram esses os exemplos que eu gostaria de passar para vocês. Além do comando while e do comando for, tem o list comprehension que por vezes deixa o código mais limpo, mas nós faremos exercícios acerca do list comprehension em um outro momento. Por hora, nós já atingimos o nosso objetivo podendo utilizar os loops de repetição, tanto com o comando while como com o comando for. Eu espero que esse vídeo tenha ficado claro para vocês. Se tiverem dúvidas, sugestões, quaisquer comentários, eu peço que fiquem à vontade. Se tiverem gostado do conteúdo, da explicação, peço que deixem o like e nós nos encontramos em um próximo vídeo. Até!